E a gente percebe que essa instrumentalidade, né, que a gente discutiu, é o que de fato dá norte para a nossa ação profissional, dá norte para as questões que nós de fato, dentro do contexto social, conseguimos, né, resolver. É, e aí, turma, a gente discutindo em relação à ética, né, o código de ética que nós temos hoje na nossa profissão, que predomina é o Código de Ética de 1993. Esse Código de Ética de 1993, ele tem todas as questões que traz, né, à tona o que de fato a nossa sociedade, né, preconceituosa, altamente capitalista, homofóbica, fortalece. Ele traz assim preceitos, princípios que vai contra toda essa ótica. E é importante a gente ter a concepção dessa discussão, porque é o que dá norte para a nossa profissão. E aí, às vezes, a gente diz assim, professor, mas o que é o projeto ético-político profissional? Porque no serviço social a gente discute muito sobre projeto ético-político, né? E quando a gente pensa no projeto ético-político, a gente pensa numa nova direção social. A gente pensa num novo reposicionamento daquilo que está posto. Porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade desigual, é uma sociedade que existe um embate entre o capital e o trabalho, e nesse embate entre o capital e o trabalho existem várias expressões da questão social que são originadas desse processo. E a partir desse conhecimento, né, dessas expressões da questão social que vão surgindo, nós, assistentes sociais, vamos criando mecanismos para poder enfrentar. Então, assim, pensar no serviço social na contemporaneidade é pensar em um profissional propositivo, em um profissional que tenha um pensamento crítico, em um profissional que tenha uma perspectiva ética, porque não dá, por quê? Porque a ética, né, é aquilo que a gente faz sem ninguém estar nos observando. Então, assim, pensar dentro dessa lógica, pensar dentro dessa ótica, é pensar em um novo direcionamento. Hoje a gente se discute muito, tá tendo muita violência contra a mulher, né? E essa violência contra a mulher, por exemplo, é porque a mulher veste roupa curta, é porque a mulher saiu do espaço doméstico, é porque a mulher é isso e é aquilo. E a gente tem que perceber que dentro desses pré-requisitos que a sociedade cria, é o que de fato fortalece a violência. E se a gente for perceber em relação ao que de fato dá fruto à violência contra a mulher, é o machismo. Né? É o próprio machismo que dá violência, é o homem querendo ter a preponderância em relação à mulher. Então a gente pensar o serviço social dentro da contemporaneidade, a gente pensar aquilo que a gente consegue visualizar enquanto profissional e aquilo que a gente consegue visualizar enquanto ação profissional. Não adianta só a gente, por exemplo, ver a realidade propriamente dita e a gente não buscar formas de intervenção. A gente tem que, de fato, buscar realmente aquilo que dá horizonte para a nossa profissão. O que é o projeto ético-político, professor? Porque todo mundo fala de projeto ético-político. O projeto ético-político, gente, nada mais é do que aquele horizonte, né? Do que aquela visão que nós temos de justiça social, de dignidade da pessoa humana, de fato ver uma sociedade diferente. Ah, professor, mas isso é uma coisa que não vai existir. Né? Se nós entrarmos dentro dos espaços socioocupacionais com esse pensamento, infelizmente a gente não vai conseguir atingir, né, o nosso objetivo. Mas se nós tivermos um pensamento realmente emancipador, um pensamento realmente que traga à tona vários pensamentos que modifiquem o tecido social, a gente vai sim conseguir, né, ter de fato esse horizonte que a gente busca. Então, assim, a nossa profissão ela é formada por uma tríade, que eu sempre digo, né? Uma tríade que é o nosso Código de Ética, né, que é o que norteia, que é o Código de Ética de 1996, a matriz de formação profissional, que é a matriz da ABEPS, né, que é a grade curricular que de fato dá norte para a formação profissional do assistente social, que são as disciplinas que vocês visualizam,
né? E a lei, né, de regulamentação da profissão, 8662/93. Essa lei de regulamentação da profissão, ela também dá norte para a nossa atuação. Então, é o que de fato direciona nós enquanto profissionais. É muito importante a gente ter essa compreensão. Por quê? Porque a partir dessa compreensão, nós vamos criando horizontes para nossas próprias ações profissionais, né? E aí, professor, projeto ético-político é um papel que a gente consegue visualizar, é um papel que a gente consegue, de fato, ter domínio? Não. O projeto ético-político é aquela direção, né? É a direção social da nossa ação. Não adianta a gente ser assistente social e a gente não ter uma perspectiva ampla em relação àquilo que está à nossa volta. A gente, por exemplo, vê a violência contra a mulher, vê a violência contra crianças e adolescentes e não tem um pensamento mais emancipatório, né? De dar a liberdade dos sujeitos. Então, no mais, são essas questões que permeiam, né, a nossa ação profissional. Por que eu pedi para vocês fazerem aquele resumo, né? Um resumo que trouxesse para vocês a concepção da nossa profissão de forma histórica. Porque, de fato, ali tem desde o primeiro Código de Ética até o Código de Ética que nós usamos atualmente, que é o Código de Ética de 1993. É super salutar, gente, a gente ter essa concepção. Por quê? Porque isso dá norte para nossas ações. Isso dá norte para o que, de fato, a gente veio a fazer, né? É muito interessante quando a gente pensa a partir dessa perspectiva. Por quê? Porque isso traz um horizonte para a nossa profissão, tá bom?